Meu caríssimo aluno, estudemos o primeiro exercício sobre composição de funções. Esse é o assunto de hoje. Esse é um assunto importante para as disciplinas de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, etc., as disciplinas de estatística e de matemática em geral. E o que vai cair na avaliação presencial, que se aproxima, é resolução de exercícios. Nem vou pedir teoria, nem vou pedir demonstração de teoremas. Vou assumir que você já tenha estudado e pelo menos se familiarizado bem com a teoria. Se não, talvez você não entenda tão bem o exercício. Se você não estudou realmente, então, por favor, pare agora e vá estudar por meia hora. Vá mesmo. Pronto? Mas eu vou fazer um pequeno resumo da teoria. Vamos considerar duas funções aqui nessa figura, aqui nessa imagem. A F1 e a F2. F1 mapeia do domínio X maiúsculo para o domínio X'. Então, X é o domínio de F1, X' é o contradomínio, e vou chamar de Y a imagem de F1. Seja também a função F2, que mapeia do domínio X' para o domínio Y'. Se Y, a imagem de F1, estiver contida em X', que é o domínio de F2, então nós podemos definir a função composta f de 3, que é F2 composta com F1, levando de X para Y, podemos definir como sendo o seguinte: é a composição de F2 com F1 aplicado ao argumento X, que está sendo definida como sendo, primeiro eu aplico F1 a X e obtenho um resultado. Essa seta aqui embaixo, aplico F1 a X e obtenho um resultado aqui, que é o F1 de X. Depois, eu aplico F2 ao resultado que eu acabei de obter. F2, o argumento dele vai ser o F1 de X. Então, essa é a definição da composição de funções. Isso é válido para todo e qualquer X minúsculo elemento pertencente ao conjunto X maiúsculo. Eu costumo ler da direita para a esquerda. Quando eu vejo essa composição, eu interpreto assim. Primeiro eu vou aplicar f de 1, então, na direção direita para a esquerda. Vou aplicar f de 1 a x, depois pego esse resultado e aplico f2 a esse resultado aqui. Esse é um truque que talvez lhe ajude. Você lê da direita para a esquerda, para não se confundir, que primeiro aplica F2 para depois F1. Você lê da direita para a esquerda e você vai lembrar que primeiro aplica F1, depois toma um resultado e aplica a função F2. Vamos agora para o exercício, o primeiro exercício do assunto. Considere as seguintes funções sobre os reais. F de x é seno de x e g de x é arco de seno de x. E vamos fazer três perguntas aqui, responder a três perguntas. A que é igual a composição das funções f e g nessa ordem. F comporta com g. Pensa um pouco, usa um caderno, dê pausa aí no computador, pensa um pouco para você responder. Pronto? A resposta é que isso aqui vai ser igual ao próprio x. E qual é a justificativa? É aplicar a definição.
você primeiro aplica g de x. Então vai ter o arco cujo seno é x. Depois você toma isso aqui, o arco cujo seno é x, e aplica essa função daqui, que é seno desse arco. Ora, o seno do arco cujo seno é x tem que ser x. Então, escrevendo o que eu falei, nós obtemos isso aqui, né? F de g de x, aplicando a definição, primeiro eu calculo g de x, depois aplico o f. O g de x é arco de seno de x. Aplicando o f, fica seno do arco cujo seno é x. E o seno do arco cujo seno é x só pode ser x. Pergunta B. Aqui é igual a composição de funções agora na ordem trocada, na ordem inversa. Em vez de ser f comporta com g, agora g comporta com f. Aqui é que isso vai ser igual. Pensa um pouco também aí, para um pouco, dê um pause, pense sozinho. Viu? A resposta também vai ser x. Deixa eu escrever aqui, a resposta vai ser x. Qual é a justificativa? Novamente é aplicar a definição. Eu tenho aqui, primeiro aplico f de x, que é seno de x. Depois eu aplico sobre isso a função g, que é arco de seno. Então, vai ficar arco de seno de seno de x. Então, qual é o arco cujo seno é seno de x? Então, isso aqui vai ser o próprio x. Escrevendo aqui o que nós dissemos, temos isso daqui, né? Repetindo. Primeiro eu aplico a definição e o f de x fica sendo seno de x. Depois aplico a função g e fica arco do seno de seno de x. Então, qual é o arco cujo seno é x? Então, a resposta vai ser x. E pergunta C. Eu tenho três opções. Uma que é sempre verdade, outra que nunca é verdade, e outra que às vezes é verdade, mas nem sempre é verdade. Às vezes é verdade e às vezes não é verdade, que se invertendo, f de x, aliás, f comporta com g é igual a g comporta com f. Isso é uma pergunta, não estou afirmando. Isso equivale a dizer, a composição de funções é uma operação comutativa, eu posso trocar a ordem das duas funções? A resposta é não. Você terminou de ver um exemplo agora em que trocando a ordem dava a mesma coisa, mas nem sempre vai dar. E nós vamos ver um exemplo aqui. Viu? Então a resposta é essa. Às vezes é verdade, mas nem sempre isso é verdade. E vamos ver um exemplo. Por exemplo, não, vamos falar assim, que às vezes isso é verdade, nós terminamos de provar com as letras A e B desse exercício. Nós vimos logo acima que F comporta com G, é a mesma coisa de G comporta com F para aquelas funções específicas. Então, às vezes, é comutativa a composição de funções. Mas nós podemos pensar num contra-exemplo. Então, eu vou logo escrever aqui que fica mais fácil de nós entendermos. Um contra-exemplo é o seguinte: se f de x for x mais 2 e se g de x for 2x, nós vamos
investigar as duas maneiras de calcularmos. Primeiro, F comporta com G, depois G comporta com F. Vamos ver se dá a mesma coisa ou não. Então, F comporta com G vai ser, por definição, F aplicada a G de X. Então, como G de X é 2x, fica F aplicada a 2x. E como F é o seu argumento mais 1, então fica... Aliás, deixa-me ver aqui como é a definição de F, que eu estou esquecido. Deixa eu ver... Não, é aqui mesmo que fizemos. F é x mais 2. Então aqui fica 2x, que a definição é essa daqui. Então fica 2x, que é o argumento, mais 2. Agora vamos fazer na ordem inversa. G comporta com F. Então, por definição, eu primeiro aplico F de X e fica G aplicado a F de X. Como F de X aqui está definido como X mais 2, fica G de X mais 2. Como G de X está definido aqui como 2x, então G de X mais 2 é 2 vezes X mais 2, que vai dar 2x mais 4, e que é diferente. Ó, isso daqui é diferente disso daqui. Então, esse é um contra-exemplo. Nesse caso dessas funções, a composição delas não foi comutativa. Então, justifica a resposta. Às vezes, a composição de funções é comutativa e às vezes não é. Há mais exemplos nos livros texto, em algumas videoaulas como esta. E agora, quem estudou esse assunto bastante no meu livro e em outras fontes sugeridas, depois assistiu essa videoaula, a entendeu bem, resolveu alguns exercícios similares, deverá estar bem preparado para esse assunto na avaliação. Deus o abençoe nos seus estudos e em toda a sua vida, meu aluno. Jesus disse para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.